Olá, boa noite. Depois de um mês do acidente aéreo que matou o jornalista Ricardo Boechat, dúvidas sobre a segurança de helicópteros e aviões pairam na mente de muitos brasileiros. Afinal, voar é seguro? Nunca foi tão seguro voar. Foi o que disse a pesquisa conjunta de uma empresa holandesa com uma organização americana que monitoram acidentes aéreos, divulgada em 2017. A probabilidade é muito mais alta que a gente morra de um acidente de carro, por exemplo. É mais fácil ser atingido por um raio, mas acidentes acontecem. São Paulo, 11 de fevereiro. Um helicóptero, na tentativa de fazer um pouso forçado, se chocou com um caminhão e pegou fogo. 2 pessoas morreram: o piloto Ronaldo Quatrucci e o jornalista Ricardo Boechat. A aeronave tentou fazer um pouso nesse acesso de quem sai do Rodoanel para a rodovia Anhanguera. Acontece que um caminhão que havia acabado de passar pela praça de pedágio, na faixa do sem parar, não teve tempo hábil para frear e colidiu com a aeronave ainda pousando. Pelo retrovisor da moto eu vi a explosão, aí eu parei a moto, voltei e fui socorrer o motorista. O jornalista Ricardo Boechat foi velado aqui no Museu de Imagem e Som, na capital paulista. Houve uma grande comoção. Estiveram presentes familiares, colegas jornalistas e muitos fãs que admiravam o trabalho de Boechat. Ele tinha 66 anos. Era natural da cidade de Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o Instituto Médico Legal, a causa de sua morte foi por politraumatismo. O acidente que levou à morte de Boechat não foi o único na história da aviação brasileira. Em janeiro de 2017, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, também foi vítima de um acidente aéreo. Ele morreu aos 68 anos, na queda de um avião de pequeno porte em Paraty, Rio de Janeiro. O avião caiu com 5 pessoas a bordo, próximo à Ilha Rasa, depois de decolar do aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo. Zavascki era relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Na época, ele trabalhava na fase de homologação das delações de 77 ex-executivos da construtora Odebrecht, envolvidos no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A lista dos acidentes aéreos é grande. Em 96, a morte da banda Mamonas Assassinas comoveu o Brasil. Morreram 2 tripulantes, um segurança, um assistente de palco e os 5 músicos da banda. O dia 2 de março de 1996 ficou marcado na história. A queda do voo Air France, que ia do Rio de Janeiro a Paris em junho de 2009, também teve grande repercussão. De acordo com as investigações, o acidente foi causado por falhas técnicas e humanas. O que entraîné l'accident, c'est le fait que O que provocou o acidente foi o fato de que o piloto automático se desconectou, o que surpreendeu os pilotos. O voo estava numa fase relativamente calma naquele ponto. E, de repente, a desconexão do piloto automático acionou um alarme. Aí veio a reação do piloto, um pouco rápida demais, excessiva, que fez com que o avião subisse. 228 pessoas morreram na tragédia. Para qualquer meio de transporte, a segurança é sempre indispensável. No caso dos meios aéreos, o critério de segurança deve seguir os padrões exigidos pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Porque quando você está numa situação de emergência, obviamente também existem regulamentos a serem seguidos, mas a situação de emergência ela sempre vai estar no controle do piloto. E ele é treinado, ele estuda e ele é a pessoa que está no comando daquela aeronave. Então, mesmo durante todo o voo, ele é responsável pelo voo, pela segurança de todos ali dentro. E caso de alguma emergência, alguma pane que aconteça na aeronave, ele tem que estar preparado, o que o regulamento diz é isso, ele tem que estar preparado para tomar as ações necessárias e corretas para aquilo. Então, muitas vezes, os pilotos, sim, eles tomam as ações corretas, mas a julgar as várias
coisas que podem acontecer durante um incidente ou um acidente, às vezes foge do controle dele. O regulamento ele tem que ser seguido. O avião ele não pode deixar o solo se tiver com alguma coisa fora do regulamento, seja operacional ou não operacional, seja a tripulação que está presente naquele voo. Ele tem que estar com tudo em dia. Caso não esteja, ele não pode levantar voo. Foi o que aconteceu com o avião da Lamia, que caiu no dia 28 de novembro de 2016, levando a delegação da Chapecoense e deixando mais de 70 pessoas mortas. De acordo com a Aeronáutica Civil da Colômbia, a quantidade de combustível do avião não era suficiente, e esse foi o motivo da queda do avião. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o aviador Carlos Paulic, que é do Aeroclube de Taubaté. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Carol. Queria agradecer pelo convite, participar do programa Realidade em Pauta e falar de um assunto tão interessante para a gente, que vive no dia a dia, é muito satisfatório. E você está falando de vive no dia a dia, porque o Aeroclube de Taubaté, ele já é referência e tem um tempo já nesta região, né? Eu estou aqui com um livro, é Aviação em Taubaté, faz 25 anos, é isso? Faz isso. 25 anos, ano passado? Fala um pouco sobre isso. Bom, o Aeroclube de Taubaté fica localizado na base de aviação do Exército de Taubaté. Ele comemorou ano passado, em outubro, 25 anos. E em comemoração nós produzimos o livro que conta histórias, além do Aeroclube de Taubaté, histórias gerais da aviação do Vale do Paraíba. Então ela é muito rica em história esse livro. Muito legal. Então, quem quiser mais informações aí, você pode acessar ali o site, né, do Aeroclube de Taubaté. Nós vimos aqui no VT, logo no início, falando um pouco sobre alguns tipos de acidentes, né? E sempre choca muito essa questão de acidentes aéreos. Mas o que a gente compreende pelos números é que os aviões são considerados os transportes mais seguros. Por quê? Bom, o avião e tudo que está em torno da aviação, aeroportos, pessoas envolvidas, ele é um ambiente muito regulado. Ele tem que atingir normas internacionais de engenharia, normas militares. Qualquer componente ou peça ou um simples parafuso que vá ser montado, vá ser instalado numa aeronave, ele sofre um processo muito grande de certificação. E só após passar por esse processo é que uma peça, um componente pode ser fabricado e instalado na aeronave. São diversas equipes que vão fazendo essa avaliação até que ele possa sair, por exemplo, sair do solo, né? Exatamente, exatamente. Qualquer componente, peça, e inclusive isso ocorre com o pessoal que vai ingressar na aviação, vai trabalhar com algum produto, com o avião em si. Ele tem que passar por um processo de certificação, de um curso homologado também, e só após realizar uma prova feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, ele pode efetivamente trabalhar com o produto, com aviação. Então, desde a formação daquele piloto até, inclusive, a estrutura da aeronave, é sempre bem fundamentado, segmentado por uma equipe multiprofissional, exatamente, né? Que consegue engenharia, dar esse suporte. Exatamente, engenharia, autoridades aeronáuticas, regulamentações específicas de cada país. Só após passar por tudo isso que realmente um avião sai do chão. Agora, para a gente entender um pouco, qual é a diferença estrutural das aeronaves para uso comercial, ou seja, de carga comercial, e aquelas que é para o que a gente conhece, né, comumente, né, que é para pessoas? Bom, basicamente, elas não têm muita diferença, aeronaves de carga e de avião comercial. Algumas partes estruturais, como portas, por exemplo, são reforçadas para aviões de carga, mas basicamente a principal diferença é na operação, onde os pilotos passam por cursos específicos para transportar cargas, às vezes, perigosas, como inflamáveis, explosivos ou até animais. Então, basicamente, a diferença é na operação e não na estrutura em si. Então existe uma formação específica. Olha, se ele é um piloto para carga comercial, ele tem uma formação específica para aquilo, faz cursos e tal, e ele não poderia, por exemplo, pilotar um avião que carrega pessoas, né? Sim, ele pode. Ele vai seguir todo o processo como piloto comercial, piloto de linha aérea, e
por exemplo, ele vai estar voando aeronaves de passageiro, se ele for ingressar para voar aeronave de carga, ele vai ter que fazer um curso específico daquela aeronave e o tipo de carga que ele vai transportar. Você estava falando de cursos aí, e nós percebemos que a formação do piloto é um pouco mais complexa do que, por exemplo, um motorista, né? Como é esse processo de formação? Você estava falando que a formação também se dá não só qual avião você vai pilotar, mas também o tipo, enfim. Me explica um pouco como funciona essa questão da formação desse piloto. Bom, o rito para se tornar piloto é basicamente o mesmo de se tornar um motorista. Ele vai seguir vai fazer a primeira coisa, é o exame médico, que o motorista também tem que fazer, a aula teórica, depois ele vai fazer uma prova teórica, que é pela Agência Nacional de Aviação Civil, após ele vai ingressar, fazer as aulas práticas, e só então ele vai passar por um examinador credenciado da ANAC, que é o que a gente chama de cheque, voo de cheque, para ver se o examinador vai verificar se ele realmente tem condições de operar uma aeronave de forma segura. Então, o rito é o mesmo. O que vai diferenciar, logicamente, é o ambiente que a gente não está acostumado. E quanto tempo demora todo esse processo? Porque para tirar uma carteira de habilitação, em 1 ano você já está com a carteira na mão, né? Menos até, né? Uns 8 meses. Para aviação é o mesmo processo ou não? Um curso hoje homologado, para piloto privado, ele gira em torno de 4 a 7 meses. Aí são as horas práticas, aí dependendo do bolso de cada um. Então, você paga por hora de voo. Então, se você tiver dinheiro para investir, você consegue fazer até em 1 ano, tirar o piloto privado. Nossa, excelente. É muito mais rápido, né? E esse investimento seria de quanto, para a gente ter uma ideia? Bom, a gente faz uma média, para ingressar hoje numa empresa aérea, com todos os requisitos, uma média de 100 a 120 mil, mais ou menos. É muito investimento, né? Muito investimento. Prestar atenção nas orientações da tripulação pode ser fundamental para preservar não só a sua vida, mas a de outros passageiros no mesmo voo. A manutenção das aeronaves é essencial e cumpre prazos rígidos para garantir a segurança dos passageiros. Mas máquina é máquina e pode apresentar falhas. Neste momento, a reação dos pilotos é que vai dizer o rumo deste voo. A aeronave transportava 9 tripulantes e 72 passageiros. O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde fez escala depois de iniciar a viagem no Brasil. O destino final era a cidade colombiana de Medellín. O acidente aéreo que dizimou o clube de futebol até hoje deixa marcas. O time seguia para sua primeira final internacional contra o Atlético Nacional da Colômbia na Copa Sul-Americana. Apenas 6 ocupantes sobreviveram. Uma comissária de bordo, um técnico de aviação, um jornalista e 3 jogadores. Em abril do ano passado, autoridades aeronáuticas da Colômbia apresentaram um relatório final sobre o acidente aéreo. A investigação indicou que a queda do avião foi causada por falta de combustível e revelou graves deficiências da companhia aérea. Para resumir as 4 causas, podemos dizer que o acidente foi causado pelo esgotamento do combustível como consequência do gerenciamento de risco inadequado pela companhia aérea Lamia. E, especificamente para este voo, eles não previam a quantidade mínima de combustível necessária para uma operação internacional. O caso da Chapecoense que você falou, né? Existem regulamentos para ele não fazer aquele voo com a quantidade de combustível que ele tinha ciência disso e acabou acontecendo aquela fatalidade. Ao acontecer a fatalidade, se descobriu que até alguns outros voos anteriores ele tinha operado daquela mesma forma. Como não aconteceu nada, ele não estava infringindo nada. Infelizmente, naquele voo, teve alguns outros fatores que influenciaram e acabou trazendo a morte de várias pessoas naquele voo. Porque a segurança de voo, quando você fala esse termo, dá a impressão de que você está falando sobre a segurança no voo, né? Decolagem, voo e aterrissagem. Mas a segurança do voo, na verdade, ela vai muito além disso. Porque tem toda a atividade no aeroporto, toda a atividade dos passageiros que embarcam, da tripulação. Então, hoje está se mudando até para o nome de segurança operacional. São Paulo. Desta vez, 17 de julho de 2007. O Airbus A320 não consegue frear e ultrapassa os limites da pista. A aeronave colidiu com um hangar da TAM e com um posto de gasolina.
O acidente envolvendo o voo da TAM JJ3054 foi considerado uma das maiores tragédias da aviação civil brasileira. Aqui em frente ao aeroporto de Congonhas foi construído o Memorial 17 de Julho, em homenagem às 199 vítimas desse trágico acidente. Aqui a gente encontra marcado o nome dos passageiros que estavam nesse voo e que vieram a falecer. Ela tinha 20 anos. Naquele ano, ela completaria 21 anos. Ela tinha apenas 10 meses de TAM. A saber, ela foi a mais nova contratada, mais nova tripulante contratada pela TAM. Realmente, a Madalena não vai vir mais, tá? Eu diria assim, tá praticamente 48 horas depois. Tá? Então, nessa hora, você não sabe. Eu posso dizer assim, ó, nós ficamos sem chão. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu em 2009 que fatores humanos e técnicos causaram o acidente. No Brasil, o CENIPA é o responsável pelas investigações das ocorrências com aviões. De acordo com o órgão, entre 2008 e 2017, houve mais de 1.180 acidentes. Por ano, em média, ocorreram 119 acidentes. Entre as principais causas de acidentes aéreos estão a falha do motor em voo, perda de controle no solo e perda de controle em voos. Se você for ver, hoje no Brasil existe um registro aeronáutico brasileiro, né, o famoso RAB, que registra todas as aeronaves que estão operando no Brasil. Hoje nós temos por volta de mais de 22 mil aeronaves registradas lá, sendo que dessas 16 mil não são experimentais. Então é um grande volume de aeronaves que estão registradas e até operando no Brasil. Se você for analisar a quantidade de acidentes e incidentes, por exemplo, no ano de 2017 foram mais ou menos um pouco mais de 100 acidentes aeronáuticos. Não que tenham tido vítimas, mas acidentes em geral. Então, para 16 mil aeronaves possíveis de voar, 100 acidentes em um ano, não é algo alarmante. Porque é óbvio que uma falha ela é prevista de acontecer. A aeronave ela é um equipamento, como qualquer outro, ela pode apresentar falhas. Mas a proporção ela não é tão grande. A gente não está fora, por exemplo, de países como Estados Unidos, como alguns outros países da Europa. A quantidade de acidentes por voo, ela está dentro do que é previsto, do que é aceitável pelos órgãos internacionais. Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas me falam, né? Eu morro de medo de voar, não é? Porque o avião vai acontecer um acidente. Eu sempre falo para eles, quando você pega um ônibus para se deslocar de um lugar para o outro, você não faz ideia, por exemplo, a última vez que olharam o nível de óleo daquele ônibus, pastilha de freio, pneus, não tem essa segurança. O avião não. Você pode ter certeza que pelo menos de 14 em 14 dias uma atividade de manutenção é feita na aeronave. Então, ela sempre está em condições seguras para o voo. Como passageiro, a gente não tem muito controle ao embarcar numa aeronave. O mais importante de sempre se fazer é seguir as instruções da tripulação. Então, durante o briefing que um comissário dá, aquela coisa de máscaras cairão sobre sua cabeça, em caso de pouso na água temos assentos flutuantes, muitas pessoas não dão importância para isso. Às vezes porque voam bastante, ou às vezes porque, eu já vi isso algumas vezes, não quero ver de novo, mas aquilo ali é importante para uma situação de perigo. Até hoje, passado praticamente 10 anos, é difícil passar um dia que eu não chore de saudade da minha filha, que a gente não chore de saudade, né? Essa dor, não tem ninguém que possa dizer assim, eu gostaria, eu vou tirar a sua dor, né? E você vai viver. Não tem. As histórias são muitas, as marcas são inúmeras. A dor de quem perde um ente querido, seja em um acidente aéreo ou em qualquer outra circunstância, dói como se o tempo não tivesse passado. A saudade desembarca no coração da gente sem passagem de volta. A cada voo, escala ou conexão da vida, fica sempre aquela sensação de turbulência. Mas a fé, a esperança e o amor trazem a paz de estar entre as nuvens. E a gente volta aqui para a nossa conversa com o comandante Carlos Paulic, que também é instrutor de voo lá no Aeroclube de Taubaté. Nós, no primeiro bloco, terminando falando sobre a importância desses aeroclubes, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque existem vários aspectos em que o Aeroclube, ele apoia a formação deste piloto. Sim,
O Aeroclube é de fundamental importância na formação de pilotos civis para a aviação civil hoje no Brasil. Então, todo aeroclube que oferece os cursos, ele tem que ser certificado pela ANAC para prover o curso de piloto privado, comercial, instrutor de voo e voo por instrumentos também. Além disso, o Aeroclube de Taubaté também tem o curso para comissário de voo. Então, é de fundamental importância, os aeroclubes são de fundamental importância no Brasil. Para essa formação do piloto, existe uma faixa etária específica, assim como o comissário de bordo? O piloto ele pode iniciar o curso entre 16 e 17 anos. E vai até... Não tem idade. Não tem idade, né? Nós temos alunos hoje com 55, 60 anos, que eles não querem seguir carreira, mas sim ter a carteira de piloto privado para poder comprar o seu avião e voar com a família, voo de negócio aos finais de semana, durante a semana e com a família aos finais de semana. E quem pode participar desses aeroclubes? Apenas aqueles que já têm ali a credencial de aviação? Bom, como eu falei, o aeroclube a fundamentação básica do aeroclube é unir a comunidade com o ambiente aeronáutico, é trazer a comunidade para dentro desse ambiente. Então, qualquer pessoa pode se associar ao aeroclube, participar de eventos, eventualmente fazer voos panorâmicos. Agora, o que eu recomendo é o associado piloto, que aí sim ele pode usufruir da aeronave e passear com a sua família, por exemplo, aos finais de semana. Então, tem esses dois casos, o não piloto e o piloto pode se associar aos aeroclubes. Ambos podem aproveitar aquilo que o aeroclube tem a oferecer, né? Exatamente. Outro aspecto muito importante e que chama a atenção de longe são os uniformes, né, de um aviador, né? Então, de cara, você já consegue identificar quem faz parte desse processo. Aí você trouxe aqui alguns itens e você vai ter que ir me falando. Qual o nome mesmo desses dois itens aqui, que ficam na lateral, né? Geralmente fica aqui na lateral do uniforme. Bom, são as faixinhas que são conhecidas no meio aeronáutico berimbelas. Ela segue, não é uma coisa mandatória, então cada empresa usa a sua regulamentação. Mas basicamente aquela faixa, quando a berimbela tem uma faixa só, geralmente é comissário de voo. Que é uma só aqui. Isso, essa de a mesma cor. A mesma cor. Essa de 2 faixas é para o copiloto, 3 faixas seria o comandante e geralmente com 4 faixas é o comandante que voa internacionalmente. Então, aí você também tem um outro item aqui que mostra bem, né? Isso, é o brevet. Bom, isso foi um pouco esquecido aqui no Brasil, mas geralmente quando um piloto se forma, quando ele tira a primeira licença, a gente chama de brevetado. Então, a gente entrega esse broche para ele chamado de brevet. Assim que ele obtém a carteira de piloto. E é obrigatória a utilização do uniforme? Não há uma regulamentação específica. Então, eu já vi, por exemplo, empresas de táxi aéreo que sequer utilizam de uniforme. Então, é muito da regulamentação interna de cada empresa. Vai da empresa, Isso. Se precisa ou não que aquele piloto esteja, né? Exatamente. A gente estava falando um pouco sobre os procedimentos do voo, né? Esse procedimento do voo, ele altera conforme a aeronave? Bom, basicamente o voo em si, de uma aeronave pequena ou de grande porte, em se tratando de comandos primários, por exemplo, para subir uma aeronave, descer e fazer curva, ele é a mesma para aeronaves grandes e pequenas. O que vai variar um pouco é a tecnologia embarcada. Aeronaves mais modernas, com um sistema de navegação moderno, ou então a motorização, um motor turbohélice, um motor a jato que a gente conhece, é isso que vai mudar, mas a pilotagem em si é a mesma. Mas aí, então, quando a gente tem essa formação desse piloto, você é instrutor, né? Então, começa do básico, né? E tem algumas aeronaves chaves, ou seja, olha, você precisa saber dessa tecnologia, da outra e da outra. Existem ou não? Não, existem as aeronaves de instrução básica, que são poucos instrumentos no painel. E quais são essas aeronaves? Tem um nome específico? Quem tem a minha idade, por exemplo, e é piloto, hoje voou o Paulistinha, que é um clássico na aviação, formou milhares e milhares de pilotos no Brasil. E hoje as escolas utilizam muito do Cessna 152, que é uma aeronave de 2 lugares, muito dócil para se pilotar. Então, aí depende basicamente daquilo que você escolhe voar, né? Do avião que você escolhe. Muito obrigado pela nossa conversa aqui, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu, muito obrigado pelo convite. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.